Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E a Bíblia nos fala sobre o fim dos tempos, quando Deus expressará sua ira como um julgamento pelos pecados do mundo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João compartilha a visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro, dividido em duas partes, os 7 selos e as 7 trombetas. E neste vídeo, vamos focar nos 7 selos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos começar. E na visão de João, um anjo procura alguém digno de abrir o livro que iniciará o julgamento no mundo. João chora, pois ninguém é considerado digno de abrir o livro e olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos consola João, dizendo que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é digno de abrir o livro e seus 7 selos. E na visão, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Cristo pega o pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. Os que o cercam se prostram e o adoram. Cristo, então, começa a quebrar selo por selo, revelando seu julgamento sobre a terra. E os 7 selos do Apocalipse têm significados específicos. O primeiro sela a vinda do Anticristo. João descreve um cavalo branco e seu cavaleiro, que carrega um arco e usa uma coroa. Isso simboliza um líder poderoso que promoverá a paz, mas cuja verdadeira intenção é enganar e dominar o mundo. E o segundo sela a chegada do espírito de guerra. João descreve um cavalo vermelho e seu cavaleiro, com o poder de tirar a paz da terra e incitar a guerra, resultando em conflitos sangrentos. E essas visões apocalípticas alertam sobre os eventos dramáticos que ocorrerão durante esse período, incluindo a vinda do Anticristo e a propagação da guerra. É um chamado à humanidade para se arrepender e adorar a Deus antes do julgamento final. Vamos falar agora sobre o terceiro, quarto e quinto selos do Apocalipse, revelados na visão de João. E o terceiro selo, conhecido como o Espírito da Fome, é representado por um cavaleiro em um cavalo preto. Esse cavaleiro carrega uma balança, simbolizando a crise econômica e a fome. João ouviu uma voz entre os 4 seres viventes anunciando preços altos para alimentos básicos, indicando que as pessoas teriam que trabalhar muito para comprar comida. No quarto selo, João viu o Espírito da Morte. Um cavaleiro em um cavalo amarelo chamado Morte, foi autorizado a matar uma parte da população da Terra. Isso ocorreria por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Grande parte dessas pessoas, infelizmente, seria levada para o inferno devido às consequências das aberturas dos selos anteriores. E o quinto selo revela o desejo de justiça. João viu almas debaixo do altar, representando os cristãos mortos por sua fé. Essas almas clamavam a Deus, perguntando quando ele julgaria os habitantes da terra e vingaria seu sangue. Cada uma recebeu uma veste branca e foi instruída a esperar pacientemente até que outros cristãos na terra também fossem perseguidos e mortos. E esses selos do Apocalipse apontam para eventos dramáticos que ocorrerão no final dos tempos. Eles destacam a fome, a morte e a busca por justiça diante das perseguições aos seguidores de Cristo. É um chamado de reflexão e preparação espiritual diante do que está por vir. E vamos explorar agora o 6º e 7º selos do Apocalipse, conforme narrado por João. E no 6º selo, uma grande catástrofe cósmica atinge o universo. João descreve que ao abri-lo, ocorreu um grande terremoto, o sol ficou escuro, a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas caíram do céu. O céu parecia se enrolar como um pergaminho, e montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Os reis, príncipes, generais ricos, poderosos e todos os homens, tanto escravos quanto livres, se esconderam nas cavernas e entre as rochas, clamando para que as montanhas e rochas caíssem sobre eles para se esconderem da ira divina.
Esse evento cósmico aterrorizou a população mundial, sinalizando a iminência do fim dos tempos. E o sétimo selo, por sua vez, traz as 7 trombetas. Quando João o abriu, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. 7 anjos se posicionaram diante de Deus, cada um com uma trombeta. Um outro anjo, com um incensário de ouro, ofereceu incenso junto com as orações dos santos. Esse incenso foi lançado sobre a terra, desencadeando trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E a abertura do sétimo selo resultou em terríveis consequências para a terra. Mas, antes desses eventos, houve um período de silêncio, como se Deus desse uma última oportunidade para as pessoas se arrependerem. Infelizmente, muitos não aproveitarão essa chance e, em vez de se arrependerem, amaldiçoarão o Senhor diante das calamidades que se seguirão. Esses eventos descritos por João destacam a magnitude do poder divino e a urgência de buscar uma relação correta com Deus nos últimos dias. E após o período de silêncio, os anjos começaram a tocar suas trombetas, marcando uma série de julgamentos intensos. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, revela uma visão do fim dos tempos, quando Deus derrama sua ira como um julgamento pelos pecados do mundo. Esses eventos se desdobrarão ao longo de 7 anos, começando com a assinatura de um tratado de paz proposto pelo Anticristo. E nos primeiros 3 anos e meio, o mundo experimentará uma falsa paz destinada ao controle social. Porém, nos últimos 3 anos e meio, ocorrerá um período de grande juízo sobre a terra. Esses eventos não apenas servirão para provar aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo, mas também para salvar a nação de Israel, que reconhecerá Jesus como Messias enviado por Deus. E você pode se perguntar por que haverá tanta destruição no fim dos tempos, considerando que a Bíblia diz que Deus é amor. A resposta é que, embora Deus seja amoroso, Ele também é justo e busca a retidão. Ele não deixará o pecado sem consequências. À medida que as pessoas desprezaram e rejeitaram seu Filho Jesus, passarão por um momento de grande sofrimento. Mas todos terão a oportunidade de se arrepender e serem salvos das garras de Satanás. E a Bíblia descreve o julgamento de Deus sobre as nações em 3 séries de 7. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E vamos nos concentrar agora nas 7 trombetas, descritas nos capítulos 8 e 11 do livro de Apocalipse. E as 7 trombetas surgem quando Jesus abre o 7º selo. A trombeta, um instrumento significativo para Deus no Antigo e Novo Testamento, era tocada pelos sacerdotes para alertar o povo sobre eventos importantes de origem divina. Quando cada anjo do Senhor tocou uma das 7 trombetas, eventos extraordinários ocorreram na terra. E na primeira trombeta, granizo e fogo misturados com sangue caíram do céu, queimando 1/3 da terra, árvores e todas as plantas verdes. Isso resultou na perda de milhares de vidas, seja pela violência do granizo e do fogo ou pela escassez de alimentos causada pela destruição das plantas. E estudiosos da Bíblia explicam que essa é uma descrição simbólica de vários desastres que afetarão a terra como castigo pelos pecados dos ímpios e um aviso de que não se pode perseguir a Igreja de Cristo sem consequências. E na segunda trombeta, ao ser tocada pelo segundo anjo, um meteoro atingiu a atmosfera e caiu no mar, destruindo 1/3 dos animais marinhos e 1/3 das embarcações. Tsunamis arrasaram centenas de cidades costeiras, revelando a magnitude da ira divina contra aqueles que não seguem a Deus. Desastres naturais e econômicos sem precedentes afetarão toda a humanidade. E na terceira trombeta, quando o terceiro anjo tocou sua trombeta, um asteroide atingiu a Terra, afetando rios e lagos, tornando a água amarga e causando a morte de muitas pessoas. Diante dessas catástrofes, as pessoas provavelmente se revoltarão contra Deus, tornando ainda mais difícil o arrependimento durante a grande tribulação. E a quarta trombeta, tocada pelo quarto anjo,
resultou em 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas sendo atingidos por Deus, escurecendo parte do dia e da noite e afetando as plantações. Isso demonstra mais uma vez o poder de Deus sobre todas as coisas, que apenas aqueles que se rendem a Ele serão salvos de seu juízo. E na 5ª trombeta, um anjo voando pelo céu anuncia a chegada de juízos ainda piores representados pelas 3 trombetas seguintes. João vê uma estrela caída do céu, relacionada à queda de Satanás. Isso indica que Satanás e seus demônios estão na terra, autorizados a realizar obras malignas. Um abismo se abre, liberando gafanhotos para afligir os ímpios por 5 meses. E a 6ª trombeta liberta 4 anjos caídos, liderando um exército de 200 milhões de soldados para matar 1/3 da humanidade. Eles usam cavalos e coroas simbolizando pragas que afligem a humanidade, causando fogo, fumaça e enxofre. E finalmente, com a 7ª trombeta, vozes no céu proclamam que o reino do mundo pertence ao Senhor e a Cristo, e ele reinará para sempre. E então, os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram e adoraram ao Senhor. Ao mesmo tempo, as pessoas que morreram por causa da palavra de Deus receberam seus galardões, enquanto seus perseguidores foram destruídos. Em seguida, o santuário de Deus no céu foi aberto, revelando a Arca da Aliança. O céu se encheu de relâmpagos e trovões, e as pessoas no céu se alegraram, sabendo que Jesus em breve derrotará Satanás e colocará um fim ao mal na terra, estabelecendo seu reino eterno. E agora não há mais tempo para arrependimento, e os ímpios não poderão escapar da ira de Deus, que começará a derramar as 7 taças do Apocalipse sobre eles. Mesmo depois da abertura dos 7 selos e do toque das 7 trombetas mencionadas no vídeo, muitas pessoas não se arrependerão de seus pecados e continuarão vivendo longe da presença do Senhor. Assim como o coração dos egípcios se endureceu quando Deus usou Moisés para trazer pragas ao Egito, muitos ainda resistem ao chamado de Deus. E por isso, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não deixe isso para depois. O tempo está cada vez mais próximo, e você não precisa passar por todas as aflições que virão. Basta reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e obedecer à sua palavra. E desde o surgimento do Anticristo e seu reinado na terra até a derrota definitiva de Satanás e o julgamento de Deus a todos os homens, os relatos do apóstolo João enquanto esteve na ilha de Patmos mostram que o livro de Apocalipse trata do fim dos tempos de maneira poética, enumerando eventos como 7 selos, os 4 cavaleiros, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. E vamos falar agora sobre as 7 taças da ira de Deus, mencionadas nos capítulos 15 e 16 do Apocalipse. João registra a visão dos 7 anjos com as taças. Essas taças representam o juízo de Deus devido à rebeldia e dureza do coração humano. Antes das taças, Deus sempre enviou juízos como avisos para que as pessoas se arrependessem, como nas 7 trombetas. Mas quando esses avisos são ignorados, Deus começa a derramar as taças de sua ira. A diferença principal entre trombetas e taças é que as trombetas anunciam o juízo final, enquanto as taças representam a execução desse juízo, afetando toda a terra e todos os seus habitantes. E no início do capítulo 15, o apóstolo João descreve o momento em que viu um anjo segurando taças com as 7 pragas de Deus, que completarão sua ira sobre a terra. Em seguida, ele menciona um tipo de mar de vidro, onde todos aqueles que não se curvaram ao Anticristo e permaneceram fiéis ao Senhor cantarão louvores a Deus. Essas pessoas estão protegidas do que acontecerá no derramamento das 7 taças. E os vencedores que superaram a besta, sua imagem e o número do seu nome, estarão adorando a Deus com o cântico de Moisés e do Cordeiro. O cântico de Moisés se refere ao livro de Êxodo, falando sobre a libertação do povo de Israel do Egito ao atravessar o Mar Vermelho.
Já o Cântico do Cordeiro é uma referência ao sofrimento e vitória de Cristo na cruz. E o cântico destaca a grandeza das obras de Deus e proclama a santidade de seus caminhos. Mostra que assim como os israelitas foram libertos do Egito, os santos serão libertos da opressão deste mundo pecador, castigado pelas pragas enviadas por Deus. O cântico enfatiza que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros, refletindo sua justiça. E o texto também faz referências a passagens do Antigo Testamento, como o santuário que se abriu, semelhante ao tabernáculo de Moisés, e os anjos com as taças, vestidos como sacerdotes do Antigo Testamento. Estes anjos representam a ira de Deus, indicando que durante o derramamento das taças, não há mais possibilidade de arrependimento, pois a ira de Deus está sendo derramada sem cessar, bloqueando o acesso às misericórdias do Pai. No capítulo 16 do livro de Apocalipse, começamos a testemunhar o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Lembre-se de que essas taças afetarão apenas aqueles que adoraram e serviram ao Anticristo. E os santos, como vimos no capítulo 15, estarão protegidos e louvarão o Senhor, enquanto a Igreja de Cristo estará ao lado dele no céu, aguardando ansiosamente o retorno à terra para estabelecer seu governo de 1000 anos. E na primeira taça, o apóstolo João escreve que uma forte voz do santuário ordenou aos 7 anjos que derramassem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, resultando em feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Essas feridas são descritas como aflições terríveis e insuportáveis, representando a dor daqueles que escolheram viver sem Deus. E a segunda taça, conforme registrado, foi derramada no mar, transformando-o em sangue. Todos os seres vivos no mar morreram. Diferentemente das trombetas, onde apenas 1/3 do mar foi afetado, aqui o mar inteiro é atingido, ilustrando a destruição completa da natureza diante do juízo divino. E na terceira taça, algo terrível acontece durante o derramamento. Os rios e fontes de água se transformam em sangue como resposta ao derramamento do sangue dos santos e profetas pelos ímpios. A água, agora transformada em sangue, é dada aos ímpios para beber como um justo juízo de Deus. Essa ação reflete a justiça divina diante daqueles que perseguiram e causaram sofrimento aos santos e profetas no passado. E se lermos Apocalipse no capítulo 6, versículos 9 a 11, vemos que na abertura do 5º selo, os mártires que morreram por sua fé clamaram por justiça a Deus contra aqueles que os mataram. Agora, no derramamento da terceira taça, Deus responde às suas orações e se vinga daqueles que tiraram suas vidas. Por isso, no versículo 7, o anjo canta: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E na quarta taça, o juízo de Deus sobre os ímpios piora. A taça é derramada no sol, e é concedido poder ao sol para queimar os homens com fogo. Eles são queimados pelo calor intenso, mas mesmo assim amaldiçoam o nome de Deus, recusando-se a se arrepender e glorificá-lo. Essa taça mostra que mesmo diante da ira divina, as pessoas não mudam suas atitudes e blasfemam contra Deus em vez de se arrependerem. E na quinta taça, a ira de Deus é derramada diretamente contra Satanás. A taça é despejada sobre o trono da besta, o centro do governo do Anticristo. O reino da besta fica em trevas devido à agonia, e as pessoas, em desespero, mordem a própria língua e blasfemam contra o Deus do céu por causa de suas dores e feridas. Mas, elas se recusam a se arrepender das obras malignas que praticaram. Essa passagem mostra que mesmo quando confrontadas com a justiça divina, os seguidores da besta persistem em blasfemar contra Deus em vez de se arrependerem de suas más ações. E a sexta taça da ira de Deus descreve o Armagedon, onde as forças malignas se unem para derrotar Israel. O sexto anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates, secando-o para preparar o caminho para os reis do Oriente.
3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, sendo demônios que realizam sinais miraculosos. Eles influenciam os governantes do mundo para se reunirem na batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E esses espíritos demoníacos convocam os líderes para o lugar chamado Armagedon, uma palavra que significa montanha de Megido na região de Israel. Nesse local, ocorrerá a batalha final entre Jesus e Satanás. A Bíblia compara esses espíritos a rãs, e seu objetivo é reunir exércitos para destruir o povo judeu e impedir o retorno de Cristo. E esse evento representa o momento final da grande tribulação, conforme mencionado na Bíblia, indicando que se esses dias não fossem abreviados, o povo de Deus não suportaria. É nesse momento que Cristo aparecerá como ladrão à noite para salvar seu povo e destruir o anticristo com o sopro de sua boca. E há uma conexão interessante com uma passagem do Antigo Testamento no livro de Juízes, onde Deus, por meio de Débora, entregou os inimigos nas mãos do povo de Israel. Essa batalha também ocorreu em Megido, o mesmo lugar do derramamento da sexta taça, e o inimigo foi derrotado pelo Senhor, semelhante ao que acontecerá quando Cristo vencer o anticristo. E a sétima taça, a última, descreve a cena do juízo final, aterrorizante na história da humanidade. Quando o sétimo anjo a derrama, ocorrem fenômenos como relâmpagos, trovões, um forte terremoto e a destruição de cidades. Deus lembra-se da Babilônia, o império do anticristo, que é despedaçado. É um momento de terror, marcando o fim da ira de Deus, o colapso do império do anticristo e o juízo final para os pecadores. O chamado é para o arrependimento e aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador para evitar a condenação eterna. E João ouviu uma voz do santuário proclamando: "Está feito." Era a voz de Deus anunciando o momento em que sua ira sobre a terra chegaria ao fim. A taça com o vinho do furor de Deus, mencionada em Apocalipse capítulo 14, foi recebida. E a grande Babilônia foi despedaçada, o império do anticristo destruído, cidades e nações arruinadas. Ilhas se deslocaram, montanhas desapareceram, e pedras enormes caíram do céu sobre aqueles que não serviram ao Senhor. Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus para os pecadores. Por conta de tudo isso, destacamos aqui a oportunidade que Deus nos dá para nos arrependermos dos nossos pecados e aceitarmos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Somente assim estaremos livres do juízo e da condenação eterna. Amém. Meu amigo e minha amiga, chegamos ao final desta poderosa oração. É um prazer imenso estar compartilhando ela com você. Acredite, as palavras que pronunciamos em fé têm um poder tremendo. Agora é o momento de confiar plenamente que Deus ouviu você e está agindo em seu favor. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.